Nos capítulos 1 a 3 de Esdras, vemos o início do retorno do povo de Israel do exílio babilônico para reconstruir o templo em Jerusalém. Esses capítulos descrevem o decreto de Ciro, a restauração das práticas religiosas e os primeiros esforços de reconstrução. Esdras, capítulo 1. Versículos 1 a 4. O capítulo começa com Ciro, rei da Pérsia, emitindo um decreto que permite aos exilados de Judá retornar a Jerusalém para reconstruir o templo do Senhor. Ciro reconhece que o Senhor, Deus dos céus, o comissionou para realizar essa tarefa. Ele encoraja os israelitas a retornarem, prometendo ajudá-los com prata, ouro e outros recursos. Esse decreto cumpre a profecia de Jeremias sobre o retorno do povo após 70 anos de exílio. Versículos 5 a 11. Inspirados por Deus, os líderes das tribos de Judá e Benjamim, além de sacerdotes e levitas, se levantam para ir a Jerusalém e começar a obra. Seus vizinhos também os ajudam com ofertas voluntárias de prata, ouro e outros bens. Ciro devolve os utensílios sagrados do templo, que haviam sido levados por Nabucodonosor quando Jerusalém foi destruída. Esses objetos são entregues a Sesbazar, o príncipe de Judá, que os leva de volta para Jerusalém. Esdras capítulo 2. Versículos 1 a 67. Este capítulo lista os exilados que retornam à terra de Israel. São mencionadas várias famílias e suas respectivas contagens, desde chefes de famílias até sacerdotes, levitas, cantores e servos do templo. Mais de 40.000 pessoas voltam para Jerusalém e Judá, além de 7.000 servos e cantores. Entre eles estão sacerdotes, levitas e pessoas responsáveis pelo serviço no templo, mostrando que o retorno era tanto religioso quanto nacional. Eles levam consigo animais e outros recursos para iniciar a reconstrução. Versículos 68 a 70. Alguns dos chefes de famílias doaram generosamente para a reconstrução do templo. Eles entregaram ouro, prata e vestes sacerdotais, contribuindo para o início da obra. As pessoas se estabeleceram em suas cidades e se prepararam para a próxima fase da reconstrução. Esdras, capítulo 3. Versículos 1 a 6. No 7º mês, o povo se reúne como um só em Jerusalém. Jesua, o sacerdote, e Zorobabel, o líder do povo, constroem o altar do Deus de Israel para oferecer sacrifícios, conforme está escrito na lei de Moisés. Eles fazem isso apesar do temor das nações vizinhas. O altar é erguido e eles começam a oferecer holocaustos diários e celebram as festas sagradas, incluindo a festa dos tabernáculos. Isso marca a restauração das práticas religiosas antes mesmo da construção do templo ser retomada. Versículos 7 a 13. Após o início das ofertas, o povo começa a reunir materiais para a reconstrução do templo. Cedros do Líbano são trazidos por mar até Jope, conforme havia sido feito nos dias de Salomão. No 2º ano de seu retorno, Zorobabel e Jesua organizam o povo para o trabalho, e a fundação do templo é lançada. Quando a fundação é concluída, o povo celebra com alegria, e os levitas cantam louvores ao Senhor, reconhecendo sua misericórdia e fidelidade. No entanto, muitos dos sacerdotes e levitas mais velhos, que haviam visto o primeiro templo antes de sua destruição, choram ao ver as fundações do novo templo, lembrando-se da glória do templo anterior. Assim, o som de alegria e lamento se misturam e é ouvido à distância. Resumo dos capítulos 1 a 3 de Esdras. Decreto de Ciro e o retorno dos exilados. Capítulo 1. Ciro emite um decreto permitindo o retorno dos israelitas para reconstruir o templo. Ele devolve os utensílios sagrados e o povo é ajudado por seus vizinhos com recursos para a obra. Lista dos exilados e doações para o templo, capítulo 2. São listadas as famílias que retornam do exílio, totalizando mais de 40.000 pessoas. Alguns doam generosamente para a reconstrução do templo.
Início da reconstrução e fundações do templo, capítulo 3. O altar é restaurado e o povo começa a oferecer sacrifícios novamente. As fundações do templo são lançadas e há uma grande celebração, mas também tristeza entre os que lembram do templo original. Esses capítulos mostram o início da restauração de Israel e do templo, destacando a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas e o compromisso do povo em retornar à adoração. Obrigado por nos acompanhar nesta leitura dos capítulos 1 a 3 de Esdras. Continue conosco em nossa jornada pela Bíblia em um ano. Que Deus o abençoe. Até a próxima!